Sétimo ano, boa tarde, 22 de junho, o ano tá passando, hein? E a gente continua no nosso EAD, na nossa aula à distância. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Fico feliz que a gente tem como aprender mesmo com a pandemia, que você está vendo o vídeo, também está com saúde. Tá? A aula passada, a gente estava falando da diferença de expressão algébrica e de equação. A gente começou a introduzir algumas letras na matemática, e essa parte que a gente começa a chamar de álgebra. Álgebra vem do árabe, significa restauração. Então, na restauração, no sentido de pegar um problema, de tentar procurar a resposta, de tentar juntar os pedacinhos que faltam desse problema, nesse sentido que é a álgebra, essa restauração. E o tema da aula de hoje são só sobre essas equações. O que seriam essas equações? Seriam sentenças matemáticas em que esse x assume um valor desconhecido. Esse x ou qualquer letra que seja. Você precisa me dizer qual é o valor que essa letra, que esse símbolo está valendo. Por exemplo, se eu tiver x, o número desconhecido, mais 10 igual a 16. Ué, essa equação, isso é uma equação. Esse x a gente chama de incógnita. Aí qual que é o valor dessa incógnita? Só tem um valor possível para o x. Que valor que você pode trocar aqui no x para que isso daqui dê certo? O valor do x só pode ser 6, porque 6 mais 10 quer 16. Então esse x assume o lugar de 6. Mas se eu trocar a equação, se eu fizer isso daqui no item A, fizer outra equação no item B, x menos 2 igual a 5. Agora o x não dá mais 6. Agora, então o x é 5? Não. Cada exercício, cada equação, o x vai valer alguma coisa. Ou você pode usar outra letra, além do x, usar um A, um B, um Y, a letra que você quiser. O x é mais histórico, que é o que a gente mais usa. Tá? Antes da gente começar a resolver algumas equações que são muito simples, quando a gente resolve uma equação, a gente dá uma solução, a gente dá uma resposta. E essa resposta precisa pertencer a um conjunto universo. Então vamos escrever primeiro um resuminho sobre isso. Conjunto universo, que geralmente a gente chama de U, é o conjunto, é um conjunto numérico em que estão, é um conjunto numérico em que estão as possíveis soluções da equação. As possíveis soluções da equação. Então, dentre todos aqueles números, eu vou escolher o que de fato é a solução da equação. Um conjunto numérico, nós já trabalhamos, pessoal, com alguns conjuntos numéricos que eles têm símbolos adequados. Né? Os conjuntos que... Deixa eu trocar aqui os conjuntos que nós trabalhamos, coloca aí um adendo. Então, coloca aqui, observação. Conjuntos numéricos, só para você lembrar o que já foi trabalhado, porque eu já conversei com isso em algumas aulas com vocês, inclusive em vídeo. Um dos conjuntos tem o símbolo N, que a gente chama de números naturais. O que são os números naturais? Foram todos aqueles números instintivos da contagem humana. Todo conjunto tem que vir entre chaves, começa pelo zero. O zero foi o último número natural a ser descoberto, demorou muito tempo para a humanidade pensar que precisava de um número para registrar quantidade alguma. 0, 1, 2, 3, 4, 15, 22, 37, 1093. Tem quantos números o conjunto dos números naturais? Infinitos. Ele começa do zero e vai até o mais infinito. E é um N com risquinho do lado. Todo conjunto numérico tem um risquinho. Tá? O outro conjunto numérico que nós já trabalhamos é o conjunto Z. Os Z são os números inteiros. O que os inteiros têm a mais que os naturais? As partes negativas. Então, o Z é o natural tanto para a direita quanto para a esquerda do zero. Então, veja, o Z não tem um começo, tem infinitos números para a esquerda, 0, 1, 2 e infinitos números para a direita. Aqui eu parei em 2 porque não cabia, mas faz não sei o que dizer, porque tem infinitos.
E depois a gente aprendeu o quê? O que era o quê? O que a gente chama de racionais. Então, o que são os números racionais? É todo o número que pode ser expresso sob a forma de uma fração de números inteiros. Então, A e B pertencem aos racionais. Eu vou pôr assim, de modo que o A e o B, A pertence aos inteiros, e B também seja um inteiro diferente de zero. Então, esse tracinho aqui quer dizer que os inteiros não nulos. Bem? Então, tá bom. Então, se a gente pensar num diagrama, então, todos os números naturais estão dentro dos inteiros. Então, posso falar com certeza que todos os naturais são inteiros, sem sombra de dúvidas. Exemplos de naturais: 0, 15, 83, 8, esse foi o número que você quiser. Agora, o que está fora dos naturais, porém dentro dos inteiros? Negativos. Menos 1, menos 25, menos 74, enfim. E todos os inteiros também são racionais. Porque todos esses números eu posso escrever sob uma forma de fração. Ué, tem como escrever 15 na forma de fração? Tem. 15 sobre 1. Pronto. Então, aqui os racionais podem ser frações 1 sobre 2, que é um decimal exato, quer dizer, 1 sobre 2 é 0,5. Pode ser 1 sobre 3, que é um decimal infinito, que é uma dízima periódica, 0,33333, tá? Então, todos esses decimais que podem ser expressos em forma de uma fração são racionais. Isso é importante para você identificar se a sua solução é natural, se a solução é inteira, se a solução é racional. O enunciado vai dizer isso para a gente, tá? Quando a gente resolve uma equação, a gente chama o resultado de solução, ou solução ou raiz. Então, vamos escrever o seguinte: isso daqui era para ser um ao resolvermos uma equação, vírgula, ao resultado damos o nome de solução da equação ou de raiz. Não tem nada a ver com raiz quadrada, tá? O nome de solução, mas é o nome que a gente adota também. De solução ou raiz da equação. Quer um exemplo? Então, vamos pegar alguns exemplos. E ainda antes de colocar o exemplo, eu vou continuar. A resposta da equação a gente chama de conjunto universo. A resposta da equação, a resposta de uma equação, a resposta da equação é seu conjunto universo. Mentira. O conjunto universo é dado, é seu conjunto solução. Falei bobagem. Então, a solução é a resposta, né? É conjunto solução, que eu vou chamar de S. Nosso livro está usando S. Tem alguns livros que, em vez de conjunto solução, eles falam conjunto verdade. Se quiser anotar, pode anotar, não precisa. Conjunto verdade e chama de V. A gente está chamando de S de solução, não tem problema. Então agora vamos pegar o vermelho. Vai pegar outra cor, eu vou pegar aqui o meu vermelho. Eu vou escrever exemplos. Alguns exemplos para a gente resolver. Item A. Universo dos números naturais. Isso sempre é dado no problema. Que eu estou dando para você. A equação é x mais, x é um número desconhecido, que mais 8 resulta em 20. Ué, qual que é esse número desconhecido que você soma com 8 e dá 20? É muito óbvio, eu acho, né? Qual que é? 12. Como que você pode pensar? Pode pensar com a operação inversa. Então, que número mais 8 dá 20, pode pensar ao contrário. Você pode pensar 20 menos 8, então esse número desconhecido é 12. Achei o valor que o x pode ter. Então, esse 12 a gente chama de
solução ou de raiz da equação. Tá bom? Agora, a resposta da equação é seu conjunto solução, que eu chamo de S. S igual. Aí você tem que olhar para cá, universo. O 12 é um número natural? É. 0, 1, 2, 3, tudo isso é natural. Então, essa equação tem solução. Como é um conjunto, sempre tem que aparecer entre chaves. Então, eu ponho S de solução, abro chaves porque é um conjunto e ponho 12. Então, esta que é a resposta desta equação. Solução é 12. E eu sei que 12 é natural. Tá? Item B. Universo dos números inteiros. Eu vou dar a equação para ti, para você pensar comigo. Aqui eu chamei de X, vou chamar de outra letra. Vou chamar de Y. Chama do que você quiser. Y mais 10 igual a 5. Dá? Claro que dá. Que número que você soma com 10 que o resultado é 5? Ué, tem. Lembra que existem números antes do zero, né? Se você soma 10 que o resultado é menor que 10, era que você estava devendo alguma coisa. Quanto você estava devendo para somar 10 que está 5? Menos 5. Você deve 5 e ganha 10, então seu resultado ficou que 5 só. Pode pensar com a operação inversa. Ó, o 10 que está somando, você subtrai. 5 menos 10 dá menos 5. Achei o valor desta solução. Aí você vai pensar, menos 5 é um número inteiro? É, porque os números inteiros admitem os negativos. Então, o conjunto solução dessa equação entre chaves é menos 5. A gente chama de conjunto solução. Tem livros que chamam de conjunto verdade e vai escrever V. O nosso está escrito S, eu vou chamar de S. Tanto faz. É simples? É. Eu acho, pelo menos, que é simples. Então, tá bom. Deu apagador? Aqui. Vamos continuar a escrever. Eu apaguei, você escreveu, não tem problema. Dá pausa e volta. Tá? Deixa tudo registradinho aí. Então tá. Item C. Universo dos racionais. Existe um número, que agora eu vou chamar de A, minha incógnita é A, que você vai somar 2,5 e o resultado é 7,5. Qual é esse número? Fez na operação inversa. A vai ser 7,5 menos 2,5. Então, esse A é 5. 5,0, tanto faz. 5 é racional? Claro que é. Porque os racionais são todos que eu posso escrever sob a forma de uma fração. 5 sobre 1 é 5. Todo número inteiro e todo número natural também é racional. Então, como ele é racional, eu vou escrever S de solução igual a 5. Fácil? É. É sim, não venho falar que não porque é mentira sua. Item D. Universo dos inteiros. Calma. A gente vai fazer bastante coisa. Vou voltar para o X. Eu vou falar que 5 vezes X é igual a 60. Que número vezes 5 dá 60? 12, né? Então tá. Lembra que a gente está pensando com a operação inversa? A operação inversa da soma é subtração. A operação inversa da multiplicação é qual? É divisão. Então, para eu achar o valor desse x, é só fazer 60 dividido por 5. Lembra que eu gosto de escrever a fração como a divisão como uma fração. 60 dividido por 5 dá 12. 12 é um número inteiro? É claro que é inteiro. Então, a solução é 12. Sim? Tá bom? Eu estou achando muito simples. Item E. Universo dos naturais. Existe um... A equação tinha que pôr de vermelho, mas tudo bem. Existe um número, que eu vou chamar agora de x de novo. Quero x de novo. Que
que eu vou subtrair 10 e o resultado vai ser menos 12. Que número que eu tiro 10 e o resultado é menos 12? 2 negativo, né? Se eu tenho uma dívida de 2 e uma dívida de 10, eu tenho uma dívida de 12. Ou, pensa com a operação inversa. Ó, se esse 10 está subtraindo, pensa ao contrário, pensa você somando. Menos 12 mais 10 dá menos 2. Tá bom. X é menos 2. Só que a gente vai parar para pensar. Ó, 12 é natural? É. Menos 5 é inteiro? É. 5 é racional, 12 é inteiro e menos 2. Menos 2 é natural? Não é. Porque os naturais não admitem os números negativos. E como que a gente coloca a nossa solução? A gente escreve assim: solução igual vazio. Então, essa equação não tem solução dos naturais. Então, eu estou te falando assim, você pode me dar qualquer solução desde que ela seja o quê? Natural. Ela tem alguma solução natural? Nenhuma. Então, essa solução, assim, a gente chama de vazio. O vazio tem duas formas de você representar. Ou as chaves sem nada dentro, ou esse zero cortado. E a gente chama isso, na matemática, de conjunto vazio. O que você jamais pode fazer é isso daqui, ó. Então, isso daqui não existe o vazio dentro de chaves. Porque quando você representa a chave, você está falando que esse conjunto tem um elemento e esse elemento é vazio. Tá? Não existe para o conjunto solução. Daí tem um significado. Tá? Não faz sentido isso. Beleza? Então tá bom. Você vai abrir seu livro, por exemplo, na página 144. A página de 44, o exercício 1 é exatamente isso. Ele vai te dar algumas equações extremamente simples para você falar qual é o resultado e colocar aí o conjunto solução. O exercício 2, ele pede para você verificar se um número é ou não solução de uma equação. Como que a gente verifica se é solução? Fazendo a prova real. Ó, página 144, exercício 2. Ó, o item A. Verifique se 5 é solução da equação 4x menos 7 igual a x mais 8. Então, ele quer saber se 5 é raiz. O que é raiz? É o resultado. Que nem aqui a raiz é menos 5, raiz da solução. A raiz é 5, a raiz é 12. Essa daqui não tem raiz natural. Tá? Então, ele quer saber se 5 é raiz. Vamos fazer a prova real. Vamos resolver. Vamos trocar o x pelo 5 e resolver. 4x é a mesma coisa que 4 vezes x. Porque 4x é a mesma coisa. Um x, mais outro x, mais outro x, mais outro x. Tá? Então, é x mais x mais x mais x. Ou 4x. Então, quando não tem nada, eu já tinha um vezes aqui. Então, eu vou escrever a mesma coisa, só que em vez de escrever x, eu vou escrever 5. 4 vezes 5 menos 7. Eu vou ver se dá o mesmo resultado, que o x é 5, né? Que 5 mais 8. Se o resultado do lado direito, que é o lado direito, der o resultado do lado esquerdo, então, de fato, essa raiz serve. Esse lado esquerdo a gente chama de primeiro membro e esse lado direito de segundo membro. Então, se o resultado no primeiro membro for igual ao segundo membro, é a solução. Primeira multiplicação. 4 vezes 5, 20, menos 7, é igual a 5 mais 8, que é 13. 20 menos 7 é 13, e deu certo. Então, a conta que eu fiz do lado direito deu igual a conta que eu fiz do lado esquerdo. Então, qual que é a minha resposta? 5 é solução desta equação. Se não desse certo, não ia ser. Agora, o 2 inteiro vai fazer isso. O 3 é a mesma coisa. Só que o 3 está na forma de fração. Ele fornece para você 3 opções. 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 6. E aí, ele está perguntando, na hora de trocar o x por qual dessas 3 soluções que dá certo? Tem que fazer o teste. Tá? Questão 4.
Mesma coisa. Ele está perguntando que a raiz dessa equação é o número 7. Se a raiz é o número 7, é para você trocar o x por 7 para falar se isso dá certo ou não. Questão 5, só por curiosidade de vocês, a questão 5, a equação é x elevado ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Essa equação ela é diferente dessas outras que a gente resolveu por algumas razões. Esse x não tem nenhum expoente, é como se tivesse x elevado a 1. Então, essas equações, a gente vai começar a resolver as equações do primeiro grau. Essas equações aqui, em que o x está elevado ao quadrado, são equações do segundo grau. O que esse exercício está falando é, existem 5 possibilidades de resposta. 0, 1, 2, 3 e 4. Você tem que testar essas 5 possibilidades. Precisa. Uma equação de primeiro grau só tem uma raiz, mas uma equação de segundo pode ter 2. Então, você precisa testar as soluções. Quer um exemplo? Ó, ele não falou x igual a 5, né? Vou testar com x igual a 4. Então, x igual a 4. Como que eu testo? Em vez de escrever x, eu vou escrever 4. Então, é x ao quadrado menos 5 vezes x mais 6. Será que isso dá zero? Se der zero, é solução. Primeira potência, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Menos 5 vezes 4, 20. Mais 6. Isso é zero? Vou somar os positivos. 16 mais 6, 22. 22 menos 20 é zero? Não é falso. Como isso daqui é falso, então eu concluo que 4 não é solução. Então, você tem que fazer número por número para ver. Uma equação de segundo grau tem 2 soluções. Tá? No nono ano, a gente vai descobrir, através de uma fórmula, que a gente chama no Brasil fórmula de Bhaskara. Só no Brasil, porque o resto do mundo chama assim. Bhaskara não inventou fórmula nenhuma. Como chegar nas soluções sem fazer teste por teste. Né? Então, página 144 é muito simples. Consegue fazer com muita tranquilidade. Tá bom. Agora, antes de você virar na 149, aí você vai escrever ela no seu caderno, depois de pensar aí. Equações, por aqui um blusinho. Equações equivalentes. Equações equivalentes são aquelas que tem, que equivalente é igual, né? Então, são aquelas, dá para enxergar? São aquelas que tem com circunflexo, equações no plural, são aquelas que têm a mesma solução. Então, se eu resolver duas equações, né, essa o x deu 5, eu resolvi outra equação que o x deu 5, então eu falo que essas duas equações são equivalentes. Então, por exemplo, na página 149, olha o exercício 1. É para dizer se essas equações são equivalentes ou não. Quer dizer, se o valor das incógnitas está igual nos dois casos. Então, página 149, exercício 1, item A. As equações são x mais 4 igual a 7, que número mais 4 dá 7, e a outra equação é x igual a 7 menos 4. Tá bom. Quanto que é 7 menos 4? 7 menos 4 é 3. Que número mais 4 que dá 7? 3 também. Porque você pode fazer isso pensando na operação inversa. Ó, então, tem a mesma solução? Tem. Então, resposta. São equivalentes. Bom. Então, resolver uma equação é uma tarefa muito simples. Questão 2. Usando os princípios de equivalência, escreva da forma mais simples possível.
Na verdade, o exercício 2, ele pede para você resolver a equação. Você falar quanto que vale x. Né? Você escrever a equação mais simples, você falar x igual a tanto. Ó, na 149, olha o exercício 2. Então, por exemplo, item A, x mais 2 igual a 5. Então, como você escreve da forma mais simples isso? Qual é o número que mais 2 somado com 2 dá 5? É 3. Se quiser, você pode pensar na operação inversa. Forma mais simples é você fazer isso. X igual a 3. Ele não está pedindo você escrever essa de solução igual. Né? Está pedindo você escrever x igual. Então, essa equação preta é equivalente à equação vermelha, só que vale a mesma coisa. Tá? Agora, item, sei lá, C. O item F. Ó, 3x igual a 7. Existe o número multiplicado por 3 que dá 7? Existe. Só que ele é um número decimal. Tem infinitas casas depois da vírgula. Como que eu represento? Esse 3 que está multiplicando, qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. 7 dividido por 3. Isso é 7 terços. Eu posso deixar na forma de fração. Olha como é muito mais vantajoso. Porque se eu dividir 7 por 3, dá para fazer? Dá. 3 vezes 2 dá 6, resta 1. Põe o 0. 3 vezes 3 dá 9, resta 1. Ó, vai ficar 3, 3, 3. Você pode escrever que isso é 2,3333333, ou só 7 terços. Eu prefiro a fração, que eu acho mais simples. Certo? Questão 3. Forme pares com as equações a seguir de equações equivalentes. Então, por exemplo, acha o resultado de cada uma e fala a A forma par com a Z, chutando. A B forma par com a F, né? A A forma par com a F, a B forma par com a D. Você vê quais têm a mesma solução. Belezura? Tá bom. Questão 4. Questão da Sônia. Sônia, o que fez a Sônia? Ela abriu uma conta poupança com R$120. Conta poupança é uma conta que a gente abre no banco geralmente para guardar dinheiro. Tá? E alguns dias depois precisou sacar. O que é sacar? Ela precisou retirar, por isso que eu estou subtraindo, ela já retirou X reais dos 120. Depois disso, ela ficou com 80. Pronto. Aí você vai pensar quanto que ela tirou. 120 menos quanto para dar 80? Aí você escrever essa equação e resolver. Aí o exercício 5, ele pergunta, ele tem 4 equações. Dessas 4, qual ou quais delas, tá no plural, pode ser mais de uma, são equivalentes a essa? Então, nas equações do exercício 5, quais os valores do x do exercício 5 é igual ao valor do x do exercício 4? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Agora, vamos começar a fazer umas equações de gente, que até agora é essa brincadeirinha. Antes fazia 153, fazer alguns exemplos, tá? De algumas equações interessantes. Posso apagar, se qualquer coisa vocês dão pause, voltam aí, sem problema. Saudade da minha lousa grande, hein? Pois é. Sinto muito. Então, eu vou falar aqui. Dado, anota no caderno. U igual a Q, universo dos racionais, resolva, 2 pontos. Parecido com o da página 153. Como que eu penso em resolver equações? Sempre eu vou na ideia da operação inversa. Para mim é muito mais simples resolver equações desta forma. Tá? 3 vezes um número mais 12 igual a 27. Pensa que esse problema ele podia estar feito dessa maneira seguinte. Ó. Você pensa no número desconhecido. Você faz o que com esse número desconhecido? Você pega esse número desconhecido. Primeiro, você multiplica por 3. O resultado, você soma 12 e dá 27.
Eu fiz isso com vocês na primeira semana de aula. Vamos fazer o caminho ao contrário? Tem que pensar na operação inversa. Qual operação que desfaz a soma? Subtração. Então, para cá, você vai subtrair. 27 menos 12 dá 15. Que número multiplicado por 3 dá 15? 5, porque você pensou na operação inversa. 15 dividido por 3 dá 5. Esse é o valor de x. O valor em qual? Como que eu monto na equação? Como que eu resolvo isso daqui? Eu vou pensar o seguinte. Esse 12 que está somando, qual a operação que desfaz a soma? Subtração. Sempre é a operação inversa. Então vai ser 3 vezes esse número desconhecido é 15. Certo? 3 vezes o número desconhecido mais 12 é 27. Então, 3 vezes o número desconhecido é a mesma coisa que 27 menos 12 dá 15. Então, fiz primeiro a conta de menos. Agora, esse 3 está multiplicando. 3 vezes quanto que dá 15? 5. Vai chegar no número aqui. Então, esse x é 15 dividido por 3. Esse x é 5. Faz parte dos racionais? Faz. Então, o conjunto solução dessa equação é 5. Foi direitinho o que a gente fez lá no começo, né? Era o número que eu faço vezes 3, faz a prova real. 5 vezes 3, 15. Soma 12, 15 mais 12, 27. É importante você pensar também na prova real. Troca o x por 5 para ver se a gente resolveu. Isso que resolver uma equação é achar o valor da incógnita. É achar o valor que está desconhecido. Vamos resolver mais? Vamos? Então, tá bom. Tá animado? Porque eu tô, hein? Sempre gostei de resolver equações. Item B. 4 vezes um número desconhecido. Vou chamar esse número desconhecido agora de A. 4A, 4 vezes o número desconhecido, menos 16 é igual a 20. Qual é esse número desconhecido? Então, olha só o que eu faço, segundo esse diagraminha aqui. Esse problema lá na pré-escola, vocês resolveram isso lá na pré-escola, sim. A professora montava assim. Então, existe um número desconhecido, você pensou no número, você pegou esse número e multiplicou por 4. Então, esse número desconhecido você multiplicou por 4. Ao resultado, você fez o quê? Ao resultado, você subtraiu 16. E deu 20. Qual número desconhecido? A gente vai pensar na operação inversa. Então, ao invés de subtrair 16, você vai somar 16. Então, aqui é 36. Olha só. O 4A é 20 mais 16. 20 mais 16 é 36. Tá? 4 vezes quanto que dá 36? Que número vezes 4 que dá 36? Você vai pensar na operação inversa. Operação inversa de multiplicar por 4 é dividir por 4. Que número 36 dividido por 4 dá 9? Então, quer dizer que o A é 36 dividido por 4. Esse A é 9. Conjunto solução, 9. Isso que é resolver uma equação. A gente está fazendo os mesmos problemas que nós resolvíamos, que vocês resolviam lá na pré-escola, só que usando operação inversa e usando uma linguagem mais robusta, né? Uma linguagem mais formal do que ficar fazendo um monte de quadradinhos. Tá? Mas não tem nada de novo. A gente só está pensando nos problemas com as operações inversas. Talvez surja alguma coisa de novo se eu fizer o seguinte para você. Deixa eu ver. E pensando aqui. Item C. Não, vou começar de roxo. 5x menos 18
igual a 2x. E agora tem x aqui, tem x aqui. Bom, então agora a gente vai para a prática. Como que a gente joga equação na prática? A gente deixa letra de um lado e número de outro. Tudo que tem x eu passo para um lado, para um membro da equação, e tudo que tem número eu deixo em outro membro da equação. Como assim? Antes do igual é primeiro membro, depois do igual é segundo membro. Tá bom. Então, antes do igual, eu quero passar esse 2x para cá. Só que, quando a gente pensa em mudar de membro, tem que sempre com a operação oposta. Então, esse 2x, como ele não tem sinal, ele é positivo, quando ele vem para cá, ele vem negativo. Certo? Tá bom. E do outro lado, eu quero deixar número. Então, o 18, que é negativo, ele vai para lá, positivo. Eu só estou balanceando a minha equação. Sempre com operação o quê? Oposta, com operação inversa. Tem gente que fala muda de lado, muda de sinal. Isso me incomoda muito. Muda de lado, muda de operação. Se for positivo, é negativo. Se for negativo, é positivo. Mas vai multiplicando, vai dividindo, né? 5x menos 2x dá 3x. 3x é 18. Essa equação preta é equivalente à equação roxa. Só que desse jeito é mais fácil que esse. E por que 5x menos 2x é 3x? Você tem 5 canetas e perde 2 canetas. Vão sobrar 3 canetas. Você tem 5 gatinhos, tira 2 gatinhos. Vão sobrar 3 gatinhos. É a mesma coisa com x. Você tem 5x, tira 2x, vão sobrar 3x. Então, 3 vezes quanto que é 18? Eu acho que é 6. Porque 18 dividido por 3, isso dá 6. Então, conjunto solução aqui é 6. É difícil? Não vou falar que é difícil, que eu não acho, hein? Ah, você não achou? Não. Sei que você não achou. Preparado para o item D? Tá bom. A gente vai fazer o item D juntos. 4x. Estou pensando. Menos 22 igual a 6x. Tá bom. Nesse caso, pessoal, eu posso passar letra para qualquer membro, número para qualquer membro. Mas veja que se eu passar vou pôr aqui mais 22, tanto faz, tá? Só porque eu quero que seja assim. Mas se eu passar o 6x para cá, quando eu fizer 4 menos 6, vai ficar negativo. Então, eu vou passar o 4 para lá. Posso? Claro que eu posso. Não faz diferença alguma. O 22 é positivo, continua positivo. Quer colocar o maisinho aqui? Faz diferença. É 6x. E o 4 que tem x, eu vou colocar para o outro lado da operação inversa. Como ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Sempre com operação inversa. Quanto que é 6x menos 4x? É 2x. 2x é 2 vezes x. 2 vezes quanto que dá 22? Isso, 11. Então, esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, esse x dá 11. 11 igual a x, x igual a 11, tanto faz. Solução, 11. Tá bom? Outro exemplo para eu resolver com você. E o último, que vocês vão fazer sozinhos. Item E. Deixa eu pensar. 7x menos 18 igual a 5x mais 9. Dá para resolver isso? Dá. Desde que a gente pense em colocar todas as incógnitas de um lado e todos os números de outro lado. Certo? Tá bom. O que eu tenho de incógnita aqui? 7x e 5x. Então, esse 5x, eu vou passar para o lado de lá. 7x, esse 5 está somando, ele vem para cá, subtraindo. Tá bom. E esse 18 que está subtraindo, como ele é número sozinho, eu vou passá-lo para o segundo membro. Para deixar o primeiro membro só com as incógnitas. O 9 que está positivo continua positivo.
E o 18 que está negativo passa com a operação inversa. Então, 18 vai passar somando. Quantos x que vão sobrar? 7 menos 5? 2. 2x igual 18 mais 9, 27. 2x são 27, só que eu não quero 2, eu quero um só. Esse 2 que está multiplicando passa com a operação inversa, que é a divisão. Quanto que é 27 dividido por 2? 27 dividido por 2 dá 13. Isso é 13,5. Quer deixar assim sob a forma de fração? Também não tem problema nenhum. 27 sobre 2, 13,5, como você preferir. E no conjunto solução? Tanto faz. Quer escrever 27,5? Pode escrever fração? Desde que ele seja redutível, sim. Vai escrever 13,5? Também não tem problema algum. Como você preferir. Tá? É muito importante que você tente fazer exercícios que eu vou pedir para vocês, para ver se vocês entenderam como que a gente monta, como que a gente faz uma equação, tá? E é muito importante entender que o objetivo de uma equação é achar o valor desse incógnito. Não chama incógnito, tá? Todo incógnito é um valor desconhecido. Então, eu tenho que achar o x, o y, enfim, o que está sendo solicitado. Certo, pessoal? Semana que vem, na terça-feira, eu quero fazer outra live com vocês, para tirar toda e qualquer dúvida de vocês que surja dessa tarefa de resolver equações. Eu espero que até terça-feira esteja todo mundo bem afiadinho. E se tiver dúvida, ótimo, pode botar pelo Google Class, não tem problema. E aí na live de semana que vem eu tiro as dúvidas. Certo? Então é isso. Um beijo, um abraço, juízo e se cuidem. Isso aqui é a Lousa. Tchau, tchau.